Eu dei o título dessa mensagem de hoje, exatamente para chamar a atenção. Quando ela chegar lá no YouTube, as pessoas vão ver, e eu, às vezes, gosto de fazer isso. Benditas provações. Benditas provações. Durante a minha caminhada, eu já vi as pessoas chamarem provações ou qualificarem, melhor dizendo, as provações de várias formas, de vários modos. Ai, pastor, ai, irmão, ai, irmã, ora por mim, eu estou numa prova, meu Deus. E outros diziam assim, pastor, onde foi que eu errei? Eu estou numa prova que não termina. Mas já também ouvi dizer assim, graças a Deus pelas provações, porque através delas eu aprendi isto, isto e isto. Eu quero compartilhar com os irmãos esse tema de hoje, e nós poderíamos basear essa mensagem em alguns personagens bíblicos. Por exemplo, José. Que provações, meu Deus do céu. E interessante que ele passa as provações depois que o Senhor mesmo tinha dito a ele em sonho que ele seria uma pessoa importante. As pessoas se curvariam para ele. E Paulo, no Novo Testamento? Meu Deus, esse homem, quem não conhece a Bíblia ia chamar ele de azarado, porque o que ele teve de provação, o que ele teve de aflição foi tremendo. Estava no navio naufraga, o Espírito Santo não leva ele para o lado de lá, ele tem que nadar. Quando ele chega do lado de lá molhado, vai se enxugar, abre uma fogueira, tem uma cobra, morde nele. Meu Deus do céu, que aflição. E outras, há muitos personagens. Esse personagem que eu vou ler, o primeiro capítulo dele, é um personagem que nos dá margem para, e já foi pregado sobre ele aqui, sobre Jonas, dá margem para várias meditações, várias direções, todas, obviamente, com o propósito de Deus. Mas eu vou usar algumas situações que passaram na vida de Jonas para que nós possamos ou comparar com algumas que já passamos ou estamos passando, ou nos preparar para aquelas que podemos passar. Amém? Então abra aí, estou falando isso tudo, falei Jonas, para você já achar Jonas, aí deu um tempo. Se você não sabe onde tem, vai lá no índice, ele fica no Antigo Testamento, um dos profetas menores. Não estou falando isso para desqualificar os irmãos, é porque são livros que normalmente a gente não lê toda hora, né? Então se esquece um pouquinho. Eu sei que os irmãos sabem onde fica. A propósito, nosso esforço está ensinando um monte de coisa, vai inclusive dar mais uma luz sobre os profetas da Bíblia, sobre os livros históricos. Amém. Jonas capítulo 1, eu vou ler todo o capítulo 1, vou ler rapidinho, para depois a gente vir pontuando algumas coisas dentro dos itens que nós queremos passar para os irmãos. Mas antes de mais nada, antes de eu ler o capítulo 1, eu quero pedir que você ore agora a Deus. Eu vou orar aqui e você ore. Você vai pedir assim, mais ou menos assim, Senhor, eu quero entender a palavra. Não é a palavra de hoje. Sempre você deve fazer isso. Senhor, fala comigo. Que cardápio é esse que o Senhor tem para mim? E o Espírito Santo vai fazer com que você, ele vai decodificar algumas coisas, vai fazer com que você entenda melhor. Porque essa é uma palavra revelada, a Bíblia é uma palavra revelada. Amém? Ore então aí, peça ao Senhor, peça por mim também. Peça para que o Espírito Santo me use nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, nós não sabemos falar se Tu não falares por nós. As Tuas coisas são coisas maravilhosas. Os Teus ensinos são preciosíssimos.
como nós podemos desprezar? E às vezes desprezamos. Senhor, traz à tona, traz à luz aquilo que está obscuro para nós, aquilo que nós não entendemos. Fala conosco. Espírito Santo, fala com cada um nesta manhã. Individualmente, eu queria que a igreja entendesse, individualmente, porque as pessoas são diferentes, os problemas são diferentes, as situações são diferentes, mas a tua palavra alcança todos, de forma individual, inclusive. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Eu vou ler eu tenho comparado as versões, e tem textos que eu prefiro na versão Nova Almeida atualizada, outros na King James, às vezes na Almeida corrigida e fiel, Almeida atualizada. Então, são versões, e é sempre bom você ter em sua casa mais de uma versão. Até no celular você tem várias versões, né? É importante. Eu vou ler hoje aqui na King James. A palavra de Iavé veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Frisem na sua cabeça, ordem. Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, quer dizer, morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Iavé, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis, isto é, jaspe amarelo, é a tradução, né? Pequeno detalhe. Descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa, encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Iavé, do Senhor. Contudo, o Senhor fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se, não é afundar, arrebentar-se. Todos os marinheiros foram, eu obviamente iria afundar, né? Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico, e cada um daqueles homens passou a clamar ao seu próprio Deus. Em aflições, as pessoas se agarram naquilo que creem. Em seguida, lançaram ao mar a carga do navio, com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Jonas, no entanto, havia se refugiado no porão do navio, e tendo se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e indagou: como consegues ficar dormindo numa hora dessas? Levanta-te agora mesmo e começa a clamar também ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não venhamos todos a perecer. Então os marinheiros chegaram a uma conclusão entre si: vinde e lancemos sortes, para saber quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E de fato jogaram as sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Imediatamente lhe perguntaram: declara-nos, pois, neste momento, por culpa de quem nos sobreveio essa tragédia? Quem és tu? Qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? A que povo pertences tu? E Jonas passou a responder-lhes: eu sou hebreu, e temo Iavé Elohim, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então aqueles homens ficaram horrorizados e lhe repreenderam: que é isso que fizeste? Porquanto os homens sabiam que ele fugia do Senhor, pois ele já lhes havia contado tudo. Considerando que o mar estava cada vez mais revoltoso, os marinheiros lhe inquiriram: o que devemos fazer contigo, a fim de acalmar este mar? Diante do que Jonas lhes aconselhou: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele haverá de se aquietar, pois sei que esta violenta tempestade caiu sobre vós por minha causa. Contudo, os homens ainda se esforçavam ao máximo para remar de volta à terra, todavia sem sucesso, e o mar cada vez ficava
mais tempestuoso. Por isso suplicaram a Yahvé nestes termos: ó Senhor, são os homens, ó Senhor, eis que nós te rogamos, ó Yahvé, não nos deixe morrer por conta da vida deste homem, e que não nos culpe pelo sangue inocente, porque tu, ó Yahvé, fizeste como te aprouve fazer. Nos livra, mas se a gente tiver que julgar ele, nos livra, vamos matar um inocente, eles acham, né? Então agarraram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e logo o mar se acalmou. Assim que notaram que o mar se aquietara, todos os homens adoraram e louvaram a quem? A Yahvé, com grande temor, oferecendo-lhe sacrifícios e fazendo-lhe votos. Entremente Yahvé, o Senhor, fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites. Amém? Que mensagem! Acho que não precisa nem pregar, né, irmãos? Não precisa mesmo. Não é mesmo? Tremenda mensagem. Quantos já leram esse texto todo assim? Não é que você ouviu lá na... Quantos já leram? Pode levantar a mão. Ok. A maioria leu. É muito. É riquíssimo. É riquíssimo. Eu quero compartilhar com os irmãos 4 situações que aconteceram aqui nesse episódio, até Jonas, inclusive está no capítulo 2, até Jonas orar ao Senhor e o peixe vomitar Jonas lá na praia para onde ele deveria ir. Como eu disse no início, eu estou partindo do pressuposto que Deus está falando com seus servos. Jonas era um profeta. Ele tinha linhagem. Ele certamente já estava acostumado a fazer a obra de Deus. Pelo que se lê do texto e pelos comentários que a gente tem além do que está escrito aqui, não foi a primeira atuação de Jonas. Ou seja, ele não iria fazer uma coisa que nunca fez. E ainda que fosse, o Senhor o capacitaria. Mas ele era. Eu diria que Jonas, se alguém chegasse e perguntasse: qual é a tua profissão? Qual é o teu... O que você faz na vida? Eu sou profeta. Oh, uau! Profeta de quê? Profeta de Deus. Que legal. E como é que é isso? Isso é tremendo. Deus fala comigo e eu entrego ao povo. Você sabia que nós estamos vivendo numa era profética? Desde que a igreja foi fundada, formada, nós somos esses profetas. É diferente do profeta do Antigo Testamento. Deus fala conosco todo o tempo por causa de Jesus, que nos introduziu à presença de Deus através do Espírito Santo. E quando antes eles não podiam falar com Deus, eles tinham até medo de falar. Hoje nós podemos falar com Deus em nome de Jesus. E falar profeticamente é falar aquilo que a palavra diz para falar. E a Bíblia é tão rica que qualquer coisa, qualquer assunto que você buscar, você vai encontrar aqui. E imagino Jonas recebendo essa ordem, aqui está dizendo ordenou, recebendo essa ordem, ele começou a conjecturar. Não vou entrar nos detalhes do Jonas. Então Jonas fugiu, então ele era para evangelizar. Eu quero falar das provações, até porque já foi pregado aqui, muito bem pregado, poderemos pregar outras vezes, mas hoje eu quero me ater às provações, porque nós que servimos a Deus, eu vou repetir, eu parto do pressuposto que eu estou falando, ou a Bíblia está falando, e o que nós vamos explicar aqui, são benditas provações para aqueles que são filhos de Deus. Porque certamente, pessoas que não servem a Deus, não estão aí para nada, faz tudo errado, ele está em provações, ele deve estar até em castigo lá, o diabo deve estar tomando conta da vida dele. Não, eu estou falando para nós, que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, prometemos servi-lo e segui-lo, confiar nele. É para esse tipo, essa gama de pessoas. Então, se eu sou servo de Deus,
Se Deus é o meu patrão, meu dono, meu Senhor, meu Redentor, aquele que me comprou através de Jesus, e Jesus é quem pagou o preço, se nós pertencemos, somos filhos desse Deus, irmãos de Jesus, as provações na nossa vida precisam ser benditas. Eu não vou te dar um fora, se você vier depois desse culto, amanhã, mês que vem, você vai esquecer e dizer, ai pastor, vamos clamar aí, porque eu estou... Não, você pode pedir, pastor, ou irmão, irmã, me ajude em oração para me fortalecer. Você vai ver aqui nos itens, isso é outra coisa. Mas você não amaldiçoe as suas provações. Não é possível, eu não entendo diferente disso. Se tenho filhos, se você tem filhos, e você em alguns momentos faz ele passar por algumas provas, é porque você determinou que quer que esse filho seja um filho abençoado, seja um filho forte, valente, e que você tem condição, e é você quem precisa fazer com ele, aquilo que você não quer que o mundo faça com ele. Já ouvimos muitas vezes, eu até acho que já pronunciei isso aí, já pedi perdão a Deus, se eu falei, se eu não falei, se eu pensei, se eu deixei de pensar. Você não aprende comigo, não, o mundo vai te ensinar, não fale essa palavra é maldita, meu amor. Não fale isso para o seu filho. Como é que o mundo tem alguma coisa para me ensinar? Você não aprende aqui em casa, o mundo vai fazer você levar uma coça. Você quer isso mesmo para o seu filho? Então, se você não quer, você acha que Deus quer? Deus é misericordioso. Ele diz que a sua misericórdia se renova a cada manhã, daquela fica velha e depois ela renova em forma de promessa. De novo, acordou de manhã, a minha misericórdia está aqui, está renovado o voto de misericórdia na sua vida, o compromisso, e ela não tem fim. Então nós precisamos entender, primeira coisa, a provação tem o propósito de nos despertar espiritualmente. Nos versículos 4 a 6 diz que o Senhor fez soprar um forte vento, e o barco estava a tempo de arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram apavorados, e Jonas dormia profundamente. Às vezes, queridos, ficamos numa zona de conforto porque somos crentes. Estamos dormindo enquanto o barco que nós estamos está a ponto de partir-se. Nós somos responsáveis pelas coisas, não somos responsáveis para que elas estejam acontecendo, mas nós somos responsáveis pelas coisas que estão acontecendo no mundo, amém ou não amém? Você pode não concordar, mas se você ler Efésios, você vai ver o poder que Deus deu à igreja. E quando eu falo você, eu estou falando você como igreja. Por isso é que no início eu disse, eu estou me dirigindo aos filhos de Deus. E nós formamos a igreja, não uma igreja, a igreja. Qual? A de Cristo. E o poder que estava sobre Jesus, ele transferiu, não no sentido de esvaziar dele e passar para nós, ele nos delegou sobre o que você nem imagina, mas não é um poder solitário e desprendido, mas um poder ligado a ele. Quantos entendem isso? Por isso eu me dirijo, e ela só vale para aqueles que são filhos de Deus. Somos massageados por elogios. Profeta Jonas, como é que vai? Bem, posso pagar um cafezinho? Tira uma selfie aqui comigo. Tirei uma selfie com o profeta Jonas. Isso é muito bom, irmãos. Todas as vezes que as pessoas te admiram como servo de Deus, ou como alguma coisa que você faz de Deus, a sua régua vai aumentar. Você tem responsabilidade. Quando eu comecei meu ministério de cantor, e aprove a Deus, logo no meu segundo trabalho gravado, teve uma música que estourou assim, né? E eu tomei um susto.
Aliás, foi engraçado, eu estava lá em Raposo, queria ir em Raposo, eu levei 3, 4 anos, está tudo ocupado, não, está tudo ocupado, um dia eu consegui, hein, Perilo? Raposo, estava lá, na beira da piscina, me lembro como se fosse hoje, o telefone tocou para mim, você está onde? Estou aqui tirando uns dias em Raposo, tinha acabado de lançar, faz de mim, Senhor, um santuário, puro santo, isso é uma música nova que eu lancei semana passada. Aí o rapaz de uma loja, dizendo assim, rapaz, os seus discos acabaram aqui, traz correndo, você está em primeiro lugar na rádio. Eu falei, mas hein? Aí eu falei assim, primeiro lugar, filha, falei para a Vera, estamos em primeiro lugar. Aí eu queria vir embora, e eu fiquei assim, gente, e aquilo foi tomando uma proporção, e as pessoas começaram a me conhecer. Você é o Isaías, tira uma foto comigo, aquelas coisas. E aí eu comecei a pensar, você já pensou? Um dia eu estava no mercado, e eu vi um casal me olhando assim, meio de banda, igual o balaio de quitanda, e eu passava para cá, ou quando eu passava do outro lado, eles apareciam lá na ponta e me olhavam. Aí, é verdade, estou falando isso com muita simplicidade, irmãos. Os irmãos me conhecem, eu não... Aí até que eles não se contiveram assim, dá licença. Pois não, o senhor é o Isaías Mendes, não é? Soa. Eu não falei. Ele faz compra. Ele vai ao mercado. Aí eu falei assim, Jesus, era tão bom se eu não precisasse, né? Mas eu faço. Mas por que eu estou contando isso? Eu comecei a perceber que as pessoas me conheciam, mas eu não conhecia as pessoas. A minha régua teve que aumentar. Você imaginou se eu ajo de alguma forma, no trânsito, não sei o quê e tal, a pessoa assim, pois não, pastor Isaías, obrigado. Não é verdade? Então a gente fica numa zona de conforto, porque acha o seguinte, eu estou agradando a Deus. E mesmo agradando a Deus, e principalmente, se você estiver agradando a Deus, você está selecionado na fila de Deus para passar por algumas provas. Se eu tenho alguns empregados na minha empresa, não tenho empresa, tá, irmãos? Se eu tenho alguns empregados, e eu vejo que alguns estão me agradando e tal, eu digo assim, eu vou ter que dar uma prova maior para ele, porque eu preciso de um gerente geral, eu não vou pegar naquele que dorme na hora do serviço, naquele que fica o tempo todo no celular, naquele que falta e dá desculpas amarelas, não, esse eu vou dar um outro tipo de prova para ele. Talvez eu diga para ele, acorda. Apesar desse grande problema, Jonas dormia. O mundo está em turbulência e nós precisamos de despertar do nosso sono profundo que temos vivido, onde cada um dá conta de si. Sim, a Bíblia diz que cada um dá conta de si diante de Deus. Esse é o provérbio correto. Eu não posso dar conta de você diante de Deus. É você quem dá. Mas nós somos um corpo. Se a igreja é um corpo, todos nós somos responsáveis, cada membro, uns pelos outros. As pessoas estão clamando aos seus deuses aí fora, embora eles não saibam que Deus é esse a quem eles clamam. Há pessoas que estão procurando caminhos completamente errados, pessoas que estão procurando outros deuses. Infelizmente, já está bom demais poder pregar, né, irmão? Nem tudo a gente pode falar agora, mas a Bíblia diz, agora eu processo a Bíblia. A Bíblia diz que pessoas procuram o diabo sem saber que estão procurando o diabo. São pessoas que vão lá em busca da restauração do casamento, da turbulência do navio que está quebrando no seu casamento, da sua empresa, na sua saúde, e alguém informa, eu sei onde tem ali, e ele vai ali não porque ele quer procurar o diabo, mas ele está ali porque ele quer restauração de algum problema, de algum naufrágio que está por acontecer. A igreja precisa se despertar. A chave está nas mãos da igreja. Então, a primeira coisa, a prova vem para nós
em algumas situações, não para todos é assim, viu, irmãos? Mas ela pode vir na sua vida para você levar um sacolejo, um arruma-ônibus, uma freada de arruma, você acordar. Conheço inúmeras, e você também conhece, inúmeras situações de pessoas que eram crentes, não, eu não gosto do termo crentes, que a Bíblia diz que o diabo é crente e inclusive teme, mas crentes nesse sentido aqui, quer ver, ó? Eu vou à igreja, eu canto, eu prego, eu oro, eu sou crente, mas isso é o suficiente? E às vezes nós passamos por um problema e nos desesperamos, aí as pessoas vêm e dizem assim, meu Deus, se o Senhor me livrar dessa, eu prometo te servir, eu quero ser, e outros nem falam assim, se livrar, eu quero, eu te busco, o Senhor me vem, e, então ele se desperta espiritualmente. Conhecemos vários casos de pessoas que são despertados espiritualmente, porque passaram por uma provação. Segunda coisa, a provação tem o propósito de nos corrigir em relação à vontade de Deus. Ah, a vontade de Deus. Tudo precisa ser segundo a vontade de Deus. O versículo 7 a 10 diz, então os marinheiros chegaram a uma conclusão entre si, vinde e lancemos sortes para saber quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E de fato jogaram a sorte e caiu sobre Jonas. Imediatamente lhe perguntaram, quem é você, cara? O que você está fazendo aqui? Que povo é o seu? Qual é a tua? Você nos meteu numa furada. Que responsabilidade é essa sua? Ou irresponsabilidade? Foi o que eles falaram aqui nos versículos. Lemos todos eles, os irmãos lembram disso. E ele disse, eu sou hebreu, sou servo do Deus Altíssimo, aquele que criou os céus, a terra, o mar. Ele disse, então, clama por nós, camarada. Queridos, há provações que nós passamos por causa da nossa irresponsabilidade com a palavra de Deus, e saímos da vontade de Deus, e nós colocamos muita gente dentro do mesmo navio para quebrar. Já repararam isso? Há provações que nós estamos passando porque estamos saindo da vontade de Deus, e com aquela atitude nossa de sair da vontade de Deus, nós fazemos irmãos tropeçarem. Está duro, irmãos? Posso prosseguir? De manhã é sempre uma mensagem doutrinária para a gente aprender, né? Como é difícil fazer a vontade de Deus. E eu vou te ensinar, se você quer aprender como fazer a vontade de Deus, quando você não sabe qual é a vontade de Deus. Vou responder. Quando você não souber, você diz para ele, faça a tua vontade. Nem sempre você vai saber. Por quê? Porque Deus fez as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Fez as que não são para confundir as que são. Nem sempre você vai fazer, nem sempre o Senhor vai te revelar imediatamente, mas Ele vai te dizer, vai e faz isso. Há momentos que estamos tão distraídos que já caminhamos segundo o nosso próprio GPS. Uma vez eu falei aqui na igreja e um irmão comentou, pastor, é isso mesmo que o senhor quis falar? Não está equivocado não, pastor? Eu falei, o que eu falei? O senhor disse o seguinte, que a nossa vontade, mais ou menos assim, a gente caminha segundo a nossa vontade e não a vontade de Deus, mas Deus nos deu capacidade para nós raciocinarmos. Exatamente, e não é isso que eu falei. Eu falei sobre vontade de Deus. E às vezes Ele nos manda fazer uma coisa, Ele fala só até a metade. E nós queremos saber por quê. E Ele disse, não vou te dizer por quê, eu só quero que você faça. E Ele é Deus. Mas por que Ele faz isso? Aí, irmão, já é outro assunto. Você, lá no céu você conversa com Ele e pergunta, porque eu não sei, são mistérios que nós não entendemos.
É legítimo, então, termos vontade própria? Claro que é. Claro que é. Quer ver um exemplo de vontade própria que a pessoa não utilizou? Eu já falei isso aqui uma vez, mas tem muita gente que não ouviu. E é o exemplo que veio rápido na minha cabeça aqui. Eu estava na sala de um pastor e entrou uma pessoa assim, dá licença, bateu a porta, pastor, isso assim, assim, eu falei, não, está ocupado? Não, não, é isso assim, assim, assado. Ah, tá bom. Ô, irmã, e a irmã, vai batizar quando? Você precisa batizar. Ela disse assim, pastor, eu estou esperando Deus falar comigo, fazer a vontade dele. Aí eu disse, não, mas Deus já falou. E ela disse, falou? Então foi em qual culto que eu não estava? Não, está na Bíblia. Quem crer e for batizado será salvo. Ele já falou. Tem que ser na razão. Eu quero ser batizado. Por quê? Eu preciso entender que sem isso, sem não o batismo só, mas o batismo representa a morte. Se eu não aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, eu não vou para o céu. Posso ser a melhor pessoa. Isso não cabe a nós explicar ou dialogar com Deus. Vocês estão entendendo? Eu preciso fazer a vontade. Paulo estava preparado para ir para Bitínia, na Ásia, e a vontade de Deus é que ele ficasse em Macedônia. E Deus mandou um zap para ele, através de um sonho. Um homem fica de pé e fala, passa a Macedônia e nos ajuda. E ele entendeu que aquela era a vontade de Deus. Mas não lembro outras situações, muitas que Paulo quis para cá, Deus mandou para lá, Paulo ir para lá, e daqui a pouco o pastor, Senhor, eu vou para onde? Sou marionete na tua mão, não faço nada? Não, muitas coisas ele fez, ele determinou, ele falou no nome de Jesus. Mas nós temos que entender que a vontade de Deus é soberana, precisa ser soberana. Há um episódio tremendo que mexe comigo, porque ele é tão rico que às vezes a gente passa batido e não vê. É quando Jesus está no deserto e o diabo, ele estava lá 40 dias e 40 noites, jejuando. Conhece essa passagem ou não? E o diabo chega até ele. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem? Você por aqui? Pois é. Você também por aqui, né? É. Isso é licença poética, tá, irmão? Sou eu que estou incluindo. E o diabo tentou induzi-lo a fazer a sua própria vontade. Com isso, o diabo dá um tiro para acertar em várias posições. Primeiro, desvincula-se do Pai. Eu sei quem é você, ele vai dizer. E Jesus sabia quem ele era. E Jesus sabia que ele era Deus encarnado. Ele era 100% homem, estava com fome de pão, 40 dias sem comer, sem beber, mas ele era Deus. Primeira proposta do diabo foi assim, corte esse cordão umbilical, você tem luz própria, mais ou menos isso. Ele não diz essas palavras, mas vou te dizer aqui agora, você vai entender. Lá em Lucas capítulo 4, ele diz assim, se tu és filho de Deus, em outras versões ele diz, eu sei que tu és filho de Deus, se tu és. E quando a pessoa diz para mim, se você é crente, faz isso. Aí você quer provar se é crente. Você é forte, então derruba ali, aí você vai querer derrubar, não é verdade? Se tu és filho de Deus, ordena, ele não está mandando pedir, ordena que esta pedra se transforme em pão. Ordena. E ele vai num ponto, porque Jesus estava com fome, e ele disse assim, tá bom, eu vou te mostrar porque você é um enxerido. Pedra se transforma em pão. Acabou. Transformaria. Mas ele estava ali, diante daquela provação, Jesus estava ali diante de uma provação, sendo induzido a negar a vontade de Deus. Ele poderia? Poderia. O problema dele é que
não é que ele não podia fazer o que o diabo sugeria, é que ele preferia obedecer a palavra de Deus. E o que está dentro disso tudo é que ele, em certas ocasiões, em algumas, ele disse: eu sou o quê? Da vida? O pão da vida. Não para ele comer, mas ele veio para que comessem. Ele diz na ceia: quem não comer de mim, quem não comer do meu pão, da minha carne. Então ele veio para dar pão. E o diabo diz: pega esse pão primeiro. Que provação. Quando nós sabemos que podemos fazer uma coisa, mas nós temos que ouvir a palavra de Deus. E os marinheiros perguntam: quem é você? E ele disse: eu sou. Ele confessa. Aqui ele está começando a ficar quebrantado. Aqui ele está começando a perceber: caramba, Deus está trabalhando comigo, eu não estou vendo. Deus me pediu uma coisa porque Ele quer algo superior para mim. Ele quer algo superior no sentido de fortalecimento, de crescimento. E eu não estou vendo. Isso então já foi Jonas permitindo a Deus que corrigisse a sua rota, seu caminho. Irmãos, não basta você entender que está em rota errada, é necessário que você corrija a sua rota. Conheci várias pessoas, já tive várias oportunidades, os irmãos já devem ter visto também, que você fala com a pessoa, está errada. É verdade, eu reconheço. E aí? Não, mas por enquanto eu vou dar mais um tempo. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Terceira coisa, a aprovação de Deus na sua vida tem o propósito de nos proteger diante das adversidades. Aquilo que você pensa que é castigo, às vezes é livramento. Aquilo que você pensa que de repente Deus te abandonou, não. Ele cercou você. Ele te isolou. Você está isolado? Sim, de propósito. Deus te isolou. Deus te camuflou. A Bíblia diz que o Senhor não nos dá carga maior do que possamos suportar. Em Tiago 1, 2, 4 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Como é que está, irmão? Estou bem, graças a Deus. E aí? Estou cheio de provações. É mais ou menos isso que eu estou entendendo aqui. Alegria. Amém ou não? Pastor, eu estou falando com servos de Deus, irmãos. Estou falando com filhos. E hoje? Hoje foi maravilhoso. O que foi? Meu pai me deu umas lambadas, umas chicotadas. Então, por quê? Porque eu peguei uma coisa que não é minha. Graças a Deus. Estou aprendendo que eu não posso pegar ninguém, porque um dia vão me dar um tiro na cabeça. Passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Ô papai! Quantos querem provações, irmãos? Estão com medo, irmão? Quantos estão confiantes, dizendo assim: Senhor, se o Senhor quiser que eu passe por provação dentro disso que o pastor está explicando, que é a Bíblia, estou dentro. Quantos? Eu sabia que vocês não tinham entendido. Às vezes aquilo que parece derrota é apenas uma ponte, um meio de nos levar a outro nível com Deus. Muitas vezes a aprovação é uma ação de Deus para nos proteger. Quer ver? Ele é lançado no mar. Os historiadores dizem que naquele mar, do jeito que estava, qualquer pessoa que caísse não sobreviveria. Mesmo que fosse campeão olímpico de natação, não tem como.
Mas quando nós estamos numa provação que o Senhor mesmo nos deu, antes Ele providencia um escape. Peixe grande, alguns falam que é baleia, né? Mas não é não. Peixe grande, vai cair daqui a pouquinho, fica ali por perto, que até você chegar lá o camarada pode ter morrido, não sei, você vai perder o rumo. Fica perto daquele barco que vão já lançar um camarada lá, e ele não pode morrer, porque eu tenho um propósito na vida dele, estou treinando ele para ser um profetaço. Fica lá, pronto, já está? Pessoal, pode jogar. Nisso estão falando com Deus, Senhor, como é que a gente faz? Joga ou não joga? Se a gente joga, vai parar, mas a gente matou um cara inocente. Olha a situação que eles ficaram. Um parêntese. Quando as pessoas que não são de Cristo estão lidando conosco, mesmo que estejamos em provação, eles têm um medo danado do que podem fazer conosco. Alguns têm um medo com macumba, com não sei o que e tal. Outros têm medo de homens. E Jesus disse, vocês não têm que ter medo daquele que só mata o corpo. Vocês têm que ter medo daquele que pode levar ao inferno, pode fazer o que quiser, enfim. Então, vai um peixe e livra ele da morte. Tudo combinado, irmãos. Ou a gente pensa que tinha um peixe passando, uau, o meu jantar chegou, o meu almoço, sei lá, chegou, uau, pum, ele comeu, me deu indigestão, o que eu comi nessa comida? Eu vou tomar um heparema, um negócio aqui que eu não estou conseguindo digerir, os caras não saem daqui de dentro. Não, tudo marcado. Pastor, isso é a história da carochinha. Então, meu irmão, é melhor você não seguir a Jesus, que você vai acreditar que você vai morar no céu só porque levantou a mão e disse, eu te recebo como Senhor e Salvador? Isso é muito pouco, meu amado. Muito pouco dentro do que você está pensando, é isso que eu estou falando. Às vezes a aprovação é para a gente passar por um perigo que nós não imaginávamos e saltar do lado de lá. Quantas histórias! Irmãos, eu ainda hei de escrever um livro de tudo que eu já passei desde que eu comecei a servir a Jesus. Desde antes, né? Desde criança, desde lá, mas nessa estrada, quase 40 anos, 30 e poucos anos, andando. Ontem eu conversava com um pastor, nós fomos na consagração de um pastor amigo aqui, e eu conversava com um irmão, um pastor, que eu estive na igreja dele algumas vezes. Ele disse, e aí, como é que está? Tudo bem, as coisas... Aí começamos a falar um pouco sobre a criminalidade, sobre o perigo. Eu disse, pastor, tem hora que eu passo ali assim, quando eu passo ali em Nova Iguaçu, está lá, Rosa dos Ventos. Eu falei, gente, Cabuçu, não o Cabuçu de Belfor Roxo, o de lá. Eu falei, Jesus, eu vim aqui, e hoje é quase impossível você passar lá. Aí eu começo a lembrar das coisas. E aí eu me lembro, como eu fiquei com raiva algumas vezes, não é possível, eu não chego atrasado em lugar nenhum, esse pneu furou, não é possível, pneu, isso é vagabundo. Aí boto, troco o pneu, chega ali, furou o segundo, não, Senhor, não. O que eu errei, onde é que eu pequei? Aí depois a gente vai saber. Havia alguma coisa ali, os milicianos, alguém estava fazendo alguma ação, e o Senhor me jogou uma provação, para que eu fosse protegido. Há adversidades que nos protegem. Louve a Deus por essas adversidades. Vamos terminar? A aprovação tem um propósito de nos fazer buscar a presença de Deus. Uma coisa é despertar espiritualmente, outra coisa é buscar a presença de Deus. Deus está aqui em algum lugar, eu não sei, e eu começo. Cadê Deus? Eu já despertei espiritualmente, eu quero Deus. Despertei espiritualmente. Puxa vida.
Ah, se Deus viesse aqui e me levantasse pela mão, seria tão bom. Ah, eu estou aqui deitado nessa cama, descansando. Se Deus viesse deitar aqui comigo, que seria companhia perfeita. Ah, no meu almoço com Deus. Despertei. Buscar a presença é ir atrás da presença. Ele diz que vocês vão encontrá-lo, nós o encontraremos quando o esperarmos, não é isso? Quando o... com alguma vontade, é isso? De todo o coração. E eu estou imaginando que é assim. Onde é que está Deus? Eu vou falar uma particularidade que tem um perigo aí, tá? Onde é que está Deus? Onde? Não está aqui. Onde está aqui? Está ali dentro daquele armário. Está ali. É buscar. E em Isaías diz que é quem busca a Deus assim, é como o sedento no deserto que busca água. Porém, como nós somos responsáveis pelas aflições do povo? É que muita gente busca Jesus onde Ele não vai estar. Pastor, mas eu aprendi que Jesus está em todo lugar, onde Ele pode ser glorificado. Ele entra em todo lugar, mas você não vai encontrar Jesus ali no meio do povo, numa boate, todo mundo lá nu, e sambando, e fazendo não sei o quê. Jesus está ali? Não, mas Ele pode entrar lá e puxar alguém, e dizer assim, eu quero falar contigo, vem para fora, fala aqui mesmo, aqui não é o meu lugar de adoração, porque eu estarei onde 2 ou 3 estiverem, em meu nome. Então nós somos responsáveis. Por isso, como eu disse no início, as pessoas vão procurar em outros deuses, macumba, coisa assim. Ah, eu trago o seu amor de volta em 7 dias. Você quer o seu amor de volta em 7 dias, você acha que ali está Deus. Quando Jesus foi perdido no templo, que os pais andaram um dia para lá e descobriram, já tinham andado um dia, descobriram que ele ficou para trás. Voltaram, sabe quantos dias depois eles encontraram Jesus? 3 dias. Ué, não tinha contramão? Aí eu uma vez preguei sobre isso, eu fiquei imaginando, por que eles demoraram 3 dias? É que eles foram procurar Jesus onde Jesus não deveria estar. Tanto que a resposta de Jesus, eles falaram, estava no templo. Ufa, Jesus, está lá, em Lucas, está lá. O senhor aqui, ou você aqui, por que você fez isso com a gente, filho? E a resposta dele, vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Você quer achar Jesus? Na casa do pai. E a casa do pai não é esse templo aqui. A casa do pai é no corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça, e nós somos os membros desse corpo. Em Jó 42, versículo 5, Jó fala uma coisa e que parece um contrassenso, porque aqui ele está no 42, lá no início, Deus fala assim, Satanás, o diabo foi, você está vindo de onde? Estou vindo da terra. Conhece lá o meu servo Jó? Aí ele começa a dar os adjetivos de Jó. Homem bom, temente a Deus, desvia-se do mal. Só falou bem do Jó, vocês já viram? Aí Jó em 42, 5, depois de tanta provação, é outro camarada azarado, né? Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 não sei o quê, então perdeu tudo. Também depois Deus deu o dobro. A Bíblia diz que se tinha 7, ganhou 14.000. Ele só não ganhou os filhos dobrados, né? Uma coisa é crer em Deus, outra coisa é termos a sua presença. Jó disse assim, antes eu conhecia Deus, de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Você conhece ali na Bíblia, você conhece algum comentarista dizendo que nesse período Deus desceu e pessoalmente falou com Jó, Jozinho, fica assim não, filhão, estou contigo, segura aí mais um pouquinho que eu vou arrebentar com tudo aqui, tá bom? Fica tranquilo. Não há, nunca. E por que ele diz agora meus olhos veem? Porque nessas provações
ele buscou a presença de Deus. Querido, a presença de Deus, na minha opinião e pelo que eu leio na Bíblia, é mais importante do que o poder dele na sua vida, porque o poder dele na sua vida pode estar só para que você use para uma outra pessoa. Por isso que eu creio que uma pessoa que não esteja perfeitamente na presença de Deus, está fazendo algumas coisas erradas, esteja orando por alguém que precisa, Deus não vai negar a graça para essa pessoa, porque quem está orando não está digno diante de Deus. Essa pessoa não pode sofrer, porque eu não estou 100%. Agora, a minha conduta com Deus, Ele vai acertar comigo. Agora, a presença de Deus faz com que eu não tenha esses pensamentos, faz com que eu não tenha essa vontade, faça com que eu não tenha absolutamente nada que desabone a minha vida de servo. E para terminar, Jonas capítulo 2, a oração das mais lindas que tem na Bíblia. O camarada agora está lá dentro, e ele vai falar. Então, dentro do ventre do peixe, Jonas orou a Yahvé, o Senhor, e disse: em meu desespero clamei a Yahvé, e ele me respondeu. Do ventre do Sheol, ou da morte, gritei por livramento, e tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor. Ainda estava lá, viu, irmãos? Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e as correntezas formaram um turbilhão ao meu redor, todas as grandes ondas e vagas passaram por sobre mim. Então pensei, fui expulso da tua presença, poderei contemplar o teu santo templo uma vez mais? Eis que as águas todas me cercaram até as profundezas da alma, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. No entanto, tu fizeste subir a minha vida de volta ao Seol da sepultura, ó meu Senhor Elohim. Eis que quando minha vida já se ia apagando, eu me lembrei de ti, Yahvé, e a minha oração subiu à tua presença, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis afastam de si a verdadeira, piedosa benevolência. Eu, porém, te oferei sacrifícios com voz de ação de graças. O que prometi, cumprirei fielmente. Presta atenção, irmãos. O que prometi, cumprirei fielmente. Sim, eis que Yeshua, a salvação, vem do Senhor Yahvé. Yahvé deu ordem ao peixe, e este vomitou Jonas na praia. Que é isso, irmãos? Ele profetizou tudo como deveria ser profetizado. Ele estava lá no ventre do peixe, mas ele já me ouviu. Quando nós buscamos a presença do Senhor, nós sentimos que Ele ouviu a nossa oração. Quando não temos a presença do Senhor, nós falamos assim, não passou do teto. A oração de Jonas revela um profundo quebrantamento. É necessário se quebrantar primeiro. Quando nos quebrantamos, sentimos que nossa oração chegou ao Senhor. E aí ele disse, eu vou fazer a sua vontade. Eu vou cumprir o que prometi. Eclesiastes 5, 4 e 5 diz, se algum dia fizeres um voto ao Senhor, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. É melhor não votar do que votar e não cumprir. Fiquemos de pé. Antes de murmurar, procure entender o que Deus está tentando falar contigo através da aprovação. Quantos querem ser provados? Além de mim? Porque vocês entenderam que Deus vai tratar com os seus. Tiago 1, 2 a 4 diz, meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. Porquanto sabei que a prova da vossa fé, estou repetindo aquele versículo para ficar guardado, a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que nos falte virtude alguma.
eu vou orar. E hoje eu não vou chamar ninguém à frente, mas não vou impedir. Eu sempre digo, não, o dia que não é para vir, não vem à frente que eu tenho um projeto para fazer aí. Mas se eu não falar, se você quiser pode vir. Mas hoje a oração, se Deus te impulsionar, venha, ajoelha aqui, fica à vontade. Mas hoje a oração é você que vai fazer aí, no seu lugar. Eu vou aqui fazer. Eu vou fazer por mim, por vocês, e cada um vai fazer. E essa oração, você vai botar a mão no seu coração. Se você entendeu a mensagem, você diz, Senhor, aí vai do seu caso, eu preciso me despertar espiritualmente, ou eu preciso aprender a sua vontade, ou, aí vai falando disso que está aqui, mas principalmente, você diga, eu quero buscar a tua presença, e já começa agora, já sai ali para o café procurando onde força de expressão, tá, irmãos? Buscar a presença do Senhor significa deixar de fora também algumas coisas que estão dentro da sua vida. Porque na hora que você encontrar, você pode levar um puxão de orelha. Vamos orar. Continue de olho fechado e orando. Só eu estou de olho aberto agora olhando para você. Você está precisando de uma ajuda? Está em provação, não está conseguindo sair sozinho? Só levantar uma das suas mãos, eu não vou te chamar aqui não. Só para eu saber, eu vou orar por